Quando você cria um mundo, seja para jogos, filmes, mangás ou animes, você precisa pensar em todos os aspectos desse universo, desde a natureza, os edifícios, as roupas, as criaturas, até mesmo o espaço-tempo e a lógica que rege este lugar. Normalmente, nós, como meros mortais, não temos acesso ao processo completo desse tipo de criação. Muitas dessas informações só chegam ao público por meio de artbooks que revelam detalhes extras sobre a construção do mundo e as conexões entre seus elementos. Mas digamos que esse luxo ele não está presente em todas as obras. Muitos artistas preferem até mesmo esconder esses processos que ficam ali escondidos em rascunhos e até mesmo na cabeça dos criadores. Porém, houve um artista que transformou esse tipo de projeto em sua principal obra, explorando uma forma única de análise visual e intuitiva, como se fôssemos crianças tentando decifrar um livro escrito em algum idioma antigo e desconhecido. Oi, eu sou o Siley, vamos falar de arte? Já deixa o like porque isso ajuda demais o nosso projeto. Agora, bora para o vídeo. A palavra códice, ou codex em latim, se refere a manuscritos antigos, muitos dos quais ainda tentamos compreender completamente. Um exemplo famoso é o manuscrito de Voynich, um livro europeu medieval com um sistema de escrita indecifrável e ilustrações de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Até hoje ele permanece como um dos maiores mistérios da história. Podemos dizer que parte daquilo que torna especial é de fato esse mistério que o incorpora, através dessas escritas e ilustrações até então desconhecidas. Seguindo essa mesma linha de pensamento, temos o chamado Codex Serafinianus, um livro peculiar produzido no final do século XX pelo artista e arquiteto italiano Luigi Serafini. O Codex Serafinianus é uma enciclopédia ilustrada de um mundo fantástico, com seres que desafiam a lógica, como criaturas que se transformam em objetos ou árvores que precisam se banhar. Loucura, não? Há representações de plantas, animais e máquinas desconhecidas, todas descritas em uma escrita aparentemente estruturada, mas completamente ininteligível. O interessante aqui é que, diferente do manuscrito de Voynich, que pode ter um significado oculto de fato, a escrita do Codex foi criada propositalmente para ser ilegível. Serafini descreve seu objetivo como criar uma experiência semelhante à de uma criança que folheia um livro antes de aprender a ler. Ela não entende as palavras, mas ela interpreta a narrativa através das imagens. Tentamos entender o que se passa e, quando achamos que começamos a entender alguma coisa, a próxima página nos prova exatamente o contrário. E, apesar de não sabermos nada do que se passa ali, ainda assim, a arte é suficientemente incrível por si só. Quando você não sabe o que está escrito, você acaba lendo as letras como uma imagem, e dessa forma ela não se diferencia do desenho, que é o que ela é na realidade. E justamente nesse tipo de obra você percebe que não entender nada do que se passa é uma dádiva. Nos lembramos de quando fomos crianças e pegamos aqueles livros cobertos de figuras e letras, e mesmo sem saber de nada, a magia estava em ver aqueles desenhos e juntar com aquelas imagens, criando uma forma própria de ver as soluções gráficas ali. Em vez de tentar entender a língua, o leitor é incentivado a experimentar o livro de forma sensorial e subjetiva. E para ser sincero, tem certas coisas que era até bom permanecer dessa forma, né? A obra ela tem fortes influências do surrealismo, da fantasia e principalmente do design futurista. O uso de cores vibrantes e contrastantes dá vida às ilustrações, combinando técnicas como lápis de cor, aquarela e tinta. Como Serafini é arquiteto, suas ilustrações carregam aquele aspecto técnico detalhado, lembrando estudos de zoologia, de botânica e pesquisas de campo. Isso dá à obra um tom de credibilidade que contrasta com a estranheza de seus elementos híbridos, criando uma realidade fantástica bastante convincente.
Tudo ali, mesmo sendo fantástico e inacreditável, nos coloca aquela pulga de que talvez aqueles lugares existam em algum ponto do nosso mundo mesmo. Se tratando das proporções de seus desenhos, elas seguem padrões realistas, quando representam elementos contidos no nosso mundo. O rosto de uma pessoa, o busto de algum animal, alguns objetos que são conhecidos aqui no nosso mundo, eles são representados com uma fidelidade bem alta. Mas são totalmente distorcidos quando ele mistura esse mundo que nós temos, que seria o mundo real, com aquele mundo imaginário que ele criou. Esse equilíbrio entre técnica precisa e criatividade sem limites dá à obra um caráter único e profundamente intrigante. Isso tudo dá ao Codex um status de que ele não é apenas uma coleção de ilustrações bizarras, o que já seria incrível pra gente que é ilustrador, né? Mas ele também, além disso, é um verdadeiro estudo de como construir universos fictícios. Ele cria uma realidade visualmente familiar, mas ao mesmo tempo estranha e, até então, inatingível. Representa elementos que sugerem uma sociedade estruturada com hierarquias, rituais, atividades diárias e até mesmo esportes. Ali contém mapas, registros científicos, diagramas que parecem explicar a mecânica desse mundo de alguma forma. Lógico, nunca vamos compreendê-lo na sua exatidão, porque até mesmo nem o artista que projetou deve ter essas respostas. Mas aquilo ali com certeza é uma criação completa de um universo muito bem construída. Esse tipo de construção de mundo, ela é fundamental para qualquer narrativa envolvente. Obras como One Piece, por exemplo, não são bem-sucedidas apenas pelas lutas e personagens carismáticos, mas também pela riqueza de seu universo. Oda desenvolveu vastos cenários, culturas distintas, regras próprias e criaturas únicas. Algo que, mesmo sem um livro oficial como o Codex, reflete a importância de um planejamento detalhado. Estamos criando mundos fictícios a todo momento na nossa cabeça, com a única diferença que eles não são registrados, e na maioria das vezes eles não seguem um padrão ou uma mesma lógica. O Codex ele é uma excelente referência para você que deseja criar ou mesmo estudar mundos fictícios para jogos, mangás, filmes ou qualquer outra forma de arte. Porque sim, até mesmo um quadro, uma página de livro, um conto simples, ele está inserido em um universo próprio. O Codex ele mostra a importância de explorar a imaginação sem amarras, ao mesmo tempo em que mantém uma lógica interna que torna o universo crível. Não são apenas desenhos espalhados que o artista fez em algum tipo de devaneio. São ilustrações e escritas que seguem uma determinada lógica e que juntas criam uma composição, como se fosse realmente um quadro, contando ali detalhes sobre detalhes da construção e daquele mundo novo descoberto. Porque o que seria a arte senão a descoberta de um mundo interno fantástico que habita dentro de cada um de nós? Você não precisa criar um livro inteiro para organizar suas ideias, mas esboços, anotações e referências são essenciais para dar uma certa profundidade ao seu trabalho, seja qual for ele. Agora, se você é artista, ilustrador ou apenas um apreciador do surrealismo e obras como animes e mangás que contam parte dessa ficção, que de certa forma desafiam a compreensão humana, vale a pena observar essa obra. Ele não é apenas um livro, mas é uma experiência visual e sensorial que nos faz refletir sobre a arte e a forma como percebemos o desconhecido. Bem, Hunters, obrigado por acompanharem até aqui. Se puderem, me ajudem com um like e se inscrevam no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta aí embaixo, eu vou estar respondendo com certeza. E se quiser saber mais sobre ilustração, vou apresentar aqui um vídeo nos cards para você. Até a próxima.